Depois do grande sofrimento com a morte do Tacto, que foi do nada, o cara voltou como se ele só tivesse tirado um cochilo mais longo do que o normal. Pois é, meus amigos, ele surpreendeu todo mundo com um retorno inesperado depois de queimar nas cinzas, até as cinzas, né? Mas calma aí, porque essa volta não foi só um simples revival, não, cara. Existe todo um contexto sombrio, pistas escondidas e tal, e até mesmo manipulação de forças que vão muito além do que os personagens imaginavam. Hoje a gente vai analisar o surpreendente volta da morte do Tacto e entender como que esse momento mudou completamente o rumo da história. Então, já se prepara, pega aquele cafezinho, ajeita o teu fone, se aconchega, vem comigo e bora ver essa reviravolta épica. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, depois de trágicos acontecimentos, a gente tem aí o mundo cheio, envolto de silêncio e de dor. O Moltar, que era um ancião, tava pensando no reinado de Minogra, né? Porque ele tava com o coração devastado pela perda do rei, daquele imenso lugar. E se acreditava que o Tacto tinha morrido no incêndio que foi consumido pelo fogo sagrado, cara, que não tinha nem como ele voltar. A ordem era clara: confinar a cidade, silenciar todas as testemunhas e deter os estrangeiros. Mesmo que a lógica indicasse que o corpo do rei foi completamente destruído, Moltar ainda começou a vasculhar as cinzas ali na cena. Ele estava na esperança de encontrar os restos da roupa ou as joias artificiais ali que os elfos negros deveriam ter deixado para trás. Só que no meio desse desespero, a sua fé finalmente foi recompensada. Uma voz começou a aparecer atrás dele e era a voz fria do rei Tacto Ira, chamando pelo nome dele. Cara, o rei da destruição apareceu diante do Moltar sem o menor ferimento. Mesmo tendo sido esfaqueado no coração e queimado pelo fogo do inferno ali, resultado de um poder da magia absurda, né? Ele ainda assim voltou para a vida. E testemunhar aquilo com os próprios olhos fez com que o Moltar entrasse numa vertente de alegria absurda, mas no silêncio da noite ele jurou ser as mãos e os pés do rei, prometendo vingança contra todos que fizeram aquilo com ele. Enquanto isso, o Tacto começou a se erguer na escuridão, né, com aquela aura sombria envolvendo todo o corpo dele, e ele começou a ser firme. Falou que eles ousaram procurar o Tacto, e com isso ele não pode simplesmente ficar em silêncio. Parece que ele teria muito mais trabalho para realizar a vingança dele do que ele imaginava. E a partir de agora, ele mandou todo mundo se preparar. Porque, irmão, Minogra vai para uma guerra em breve. A primeira guerra, talvez? O negócio ia ficar doido, irmão. Mas depois dele ressuscitar dos mortos, algumas horas se passaram, né? Shin partiu em direção ao palácio de Minogra e nesse momento o Moltar foi tomado por uma onda de emoções misturadas, como uma vergonha indescritível. Como conselheiro mais próximo do rei, ele se sentia um fracasso total, tá ligado? Durante a invasão inimiga, ele não só permitiu que a galera avançasse contra Minogra, como também nada que ele fizesse pôde impedir o ataque contra o Tacto. Para ele, somente a traição poderia ser pior do que esse fracasso. O Moltar ele tentou pedir perdão, só que o Tacto interrompeu ele com firmeza, deixando uma mensagem implícita, explicando que ele não teria que perder tempo pedindo desculpas, ele teria que se concentrar em resolver os problemas. O Moltar ele entendeu perfeitamente isso. Como alto funcionário de Minogra, ele sabia que a situação ainda era crítica. Os inimigos eles permaneciam à espreita ali, né, das suas magias ainda eram desconhecidas. Com grande entusiasmo agora ele declarou disposição, né? O seu povo ali estaria firme e forte, preparado para poder se sacrificar, botar a vida deles pelo próprio rei. Mesmo sabendo que o poder dos elfos negros era incomparável, né, a qualquer outro oponente, a sua única esperança era o poder do rei da autodestruição, irmão. O Tacto, mesmo que tivesse calma, ele carregava uma raiva tão intensa que o próprio Moltar sentiu como se fosse uma coisa esmagadora, né? Como se fosse uma rocha gigantesca vindo, esmagando eles. E a perda da Atou foi o maior golpe para o Tacto em todos os tempos. Atou era uma pessoa que mais acreditava nele, tanto na sua antiga vida como personagem favorito, quanto na vida atual como parceiro com quem tinha prometido realizar os sonhos juntos. E resistindo ao impulso de buscar vingança às cegas, o Tacto começou a planejar os seus próximos passos. A primeira ordem a Moltar foi manter o segredo de que ele ainda estava vivo, revelando a verdade só para as pessoas de confiança ali, os mais próximos, como o Gui, Mu e tal, elas precisavam saber. O Moltar ele se preocupava que o povo caísse em desespero, mas o Tacto pediu só alguns dias. Ele sabia que deixar o inimigo acreditar que ele estava morto seria uma vantagem estratégica muito grande. Além disso, a ameaça de alguns espiões das tropas, né, que sofreram lavagem cerebral ainda poderia estar rolando, ainda persistia ali. E depois que o Moltar concordou com essas ordens, o Tacto pediu mais uma coisa. Ele queria falar com as irmãs elfo lá, que eram o último poder de elite que restavam de Minogra. Embora fosse tarde da noite, acreditava que aquele era o momento certo.
E nessa hora a lua lá, ó, pendendo no céu, a escuridão era o tempo ideal para ele começar a agir. Aqui tinha um pequeno salto no tempo, né, no mangá, sobre o que os gêmeos fizeram e tal, e a história avança diretamente para a manhã seguinte. Nesse momento, o Moltar, ele acompanhado de Dia e Emu, dirigiram-se à sala de reuniões da prefeitura. E depois de conversar ali, né, aquele momento privado do rei e tudo mais com as irmãs Elfu, cara, ele trancou o quarto. Enquanto isso, o Moltar transmitia as notícias importantes ao conselheiro do Império de Minoga, preparando o terreno ali, ó, para poder definir os próximos passos, discutindo os planos com Tacto e os demais conselheiros. De repente, um grito começou a chocar o Moltar, começou a ecoar do edifício. E a notícia que eles receberam era totalmente diferente das expectativas e imperdoável. O Rei da Destruição tinha partido sozinho para o Reino Sagrado, com o objetivo de salvar a Tou. Cara, nessa hora, Maria, Shaya, Gêmeas, Elfu, todo mundo só confirmaram com a cabeça. E na noite anterior, o Tacto já tinha explicado os seus planos a elas. E em seguida, ele partiu sem avisar absolutamente ninguém. Chegou até a proibir que elas divulgassem qualquer informação até a manhã seguinte, então não ia acontecer, elas não contaram. O Moltar ficou furioso, ele começou a enfatizar que o rei jamais deveria sair sem guardas. E as gêmeas tentaram dissuadir ele, mas o Tacto ele só estava inabalável, ele queria provar a grandeza dele, mesmo ciente de todos os riscos que ele estava correndo com isso tudo. Elas, por exemplo, não podiam desobedecer as ordens do rei, cara, não dá. E para apaziguar a ira do Moltar, Sharia começou a retirar um pedaço de papel ali que o Tacto tinha deixado para trás, que era um enigma. Nele estavam escritas 7 afirmações que só tornavam o mistério mais profundo ainda. Primeiro, fui atingido diretamente por Atou e morri instantaneamente. Segundo, o fogo que queimou, né, também causou a morte dele. E terceiro, ele não podia ter a capacidade de regeneração para curar as feridas dele. Quarto, foi ele quem foi atacado, não um clone substituto ou outro ser ilusão. E 5, ele não morreu, depois ele voltou à vida, e aí, mano, ele não ia perder tempo. Sexto, ele escapou sem nenhuma interferência de terceiros. E por último, sétimo, todos esses eventos realmente aconteceram. Mas a questão era simples, mas aterradora. Como Tacto sobreviveu? Mano, o Moltar, ele passou a noite toda em silêncio refletindo sobre as possíveis respostas para isso tudo. Só que cada teoria quebrava diante das provas ali deixadas pelo próprio rei. Essa distração, ela foi proposital. Era um truque do Tacto para poder manter o conselheiro ocupado lá para ele, com esse quebra-cabeça e tal, acalmando a fúria do Moltar, enquanto as irmãs Elfu simplesmente escapavam discretamente para cumprir as ordens dele. As gêmeas, elas não receberam ordens só para esperar os resultados da invasão. Pelo contrário, elas tinham várias tarefas ali para executar, para apoiar a operação de resgate. E enquanto corriam pelo corredor, a Maria mesmo disse confiante, tudo vai ficar bem. E logo todo mundo começou a testemunhar o verdadeiro poder do Rei da Destruição, irmão. Não só como um governante bondoso, mas como aquela figura que era destinada a trazer o fim do mundo. Para elas, a morte do rei era impossível. Ele tinha prometido ressuscitar sua mãe e os seus instintos heróicos deixavam claro que o Tacto não poderia morrer. Agora, restava a elas prepararem tudo conforme as instruções que elas tinham recebido. Isso porque acreditava-se que nada acontecia por acaso. Cada detalhe foi ordenado pelo Tacto, justamente para apoiar a operação de demolição contra o Império Kalia, mano. Então, ainda que tivesse partido sozinho, as coisas eles acreditavam que ia dar certo. Mas enquanto isso, lá num lugar distante, um homem caminhava vagarosamente pelo deserto. Cara, ele ia cantarolando, suave, uma canção estranha para aquele mundo, né? Era o tema de Minogra, a música da ruína do jogo Eternal Nations. E pro Tacto, essa melodia era símbolo de glória. Ele já tinha ouvido aquilo muitas e muitas vezes nas 2 vidas dele. Sempre que ele conquistava reinos, dominava o mundo, ele escutava. E as memórias das suas vitórias passadas começaram a fazer ele sorrir. Irmão, quando o personagem chega nesse patamar, a gente já sabe que ele tá indo muito mais adiante. Só que os passos dele cessaram de repente. O chão da frente começou a tremer e aí a poeira subiu. Um monstro colossal saiu da frente dele. Era uma cobra alada com asas de morcego. Tão alta, tipo, sei lá, 10 metros de altura, entendeu? E exalava força e sede de sangue. Cara, ela não estava ali sozinha. Tinha outra criatura grotesca que surgiu do lado dela, que era uma esfera de carne flutuante, como se fosse um olho, né, no centro, cercado ali por tentáculos e presas afiadas. Um ser tão estranho quanto os peixes das profundezas. Outros lagartos bestiais complementavam esse grupo e todos fitavam Tacto ali com olhos selvagens, ou seja, eles não tinham medo, eles queriam derrotar o Tacto a todo custo e avançaram contra ele sem hesitar. Só que o Tacto só encarou com frieza e nenhum traço de medo, cara.
Enquanto isso, Shin começava a mover o cenário lá, né, da Era Qin. Nesse momento, todos os preparativos para a construção de um novo império prosseguiam sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum. Tudo estava fluindo lá na província do Sul. O Reino Central e as demais províncias, eles desconfiavam deles. Só que a lenta burocracia do Reino Sagrado de Kalia impedia eles de agir muito rápido. Já na província do Sul, o governo centralizado e a unidade mágica permitia decisões assim, ó, rápidas, ágeis, coordenadas. E aí, enfim, o dia tão aguardado tinha chegado. No lugar sagrado, designado pelos deuses, Sensualina estava lá, faria um anúncio, né, da importância vital de tudo. E no salão principal, irmão, estava repleto, uma multidão, transbordava ali pelas ruas adjacentes, a galera tava todo mundo em peso lá, só para ver isso aí. E quando Sensualina surgiu na sacada, a voz ecoou clara, levando a notícia para todo mundo. Junto a Sandven, ela tinha derrotado o Rei da Destruição, Takuto Ira. Cara, nessa hora, irmão, a figura maligna que tinha sido falada, que tinha sido citada nos livros das profecias, dos santos antigos e tudo mais, aquilo ali mudou a perspectiva de todo mundo. Para alguns, o livro não passava de rumores. Ainda assim, o nome do Rei da Destruição foi suficiente para chocar a nação inteira. Desde os tempos remotos, o santo deus Arlos era retratado ali, lutando contra a criatura do caos. E diante de um anúncio, o povo acreditou que Sensualina tinha eliminado as sementes da destruição antes que essas sementes pudessem florescer. É aquilo, quer acabar com o problema? Corta o mal pela raiz. E ela tinha ido lá e cortado o mal pela raiz. A batalha que ela teve foi descrita como uma batalha difícil, árdua e a força do rei imensurável. Por isso a vitória foi celebrada como se fosse um milagre divino. Saudações, orações, todo mundo começou a fazer isso junto ali, em unissono, tá ligado? E ninguém ousava duvidar. Afinal de contas, a posição de cientista e santa de Sensualina tornava as palavras delas absolutas, entendeu? Ela então conectou a vitória sagrada dela a uma missão de erradicar toda aquela injustiça, construir uma nação próspera. Isso era reflexo da vontade dos deuses. Mesmo das suas palavras tivessem sido repletas de contradições ilógicas, irmão, o povo era cego. E essa fé cega do povo não se submetia à razão. Era fanatismo, entendeu? E o fanatismo prevaleceu no meio de todo mundo. Então assim, no auge dessa euforia, a Sensualina anunciou a separação da província do Sul do Reino Sagrado e a fundação do Império Divino de Linnea, que era literalmente em nome do deus Arlos. Aí os aplausos, louvores, tudo isso atingiu o ápice. Então, um suposto milagre tinha acontecido. A luz sagrada rompeu das nuvens, iluminou a catedral e se envolveu ali em Sensualina num brilho divino. Para o povo, aquilo era a prova direta da intervenção dos deuses. Algo que acontecia só uma vez a cada, sei lá, milênios. Eles choraram de emoção, acreditavam de fato serem testemunha de uma nova lenda sendo nascida. Só que a verdade era diferente, era mais sombria do que parecia. O milagre não passava de uma manipulação. Truques sujos e disfarçados de santidade, que resultaram ali de tecnologias da Era Qin, né, que ainda não eram exploradas por Sensualina e que usavam o poder do mestre do jogo para manipular a realidade e fazer com que aquilo ali se tornasse realidade. Agora, isso funcionou muito bem. Com a declaração da independência agora do novo reino de Linnea, cara, liderado por Era Qin, Sensualina, Vayne, o reino sagrado de Kalia ficou abalado até o núcleo, irmão. Primeiro, pelas notícias sobre 2 importantes cientistas que tinham desaparecido, depois pela revelação de traição de Sandven, uma mancha irreversível na santidade do reino, tá ligado? Então a gente chega nas notícias sobre o Rei da Destruição. A profecia se cumpriu, o livro antigo foi reduzido a cinzas e sobre seus destroços o novo império começava a se reerguer. Só que o pior não era a queda do antigo regime não. O que abalava mais ainda as pessoas, né, todas as fundações desse mundo, era a notícia de um milagre. Essa manifestação atribuída aos próprios deuses. O destino, ele parecia acelerar, como se ele nunca tivesse feito isso antes. E no mesmo instante que os magos santos realizavam os desejos supremos, o Takuto ele buscava o contato com o ancião Moltar por meio de uma conexão telepática. A voz serena do rei, ela não era de ira, mas de consolo. Seu objetivo não era se justificar, mas acalmar o coração do seu conselheiro mais fiel, que repreendia ele em lágrimas e ressentimento. E como o Takuto já tinha uma natureza japonesa, ele se curvou em humildade, aceitando a culpa por ter partido sem preparação, por ter abandonado temporariamente a autoridade de rei dele. Ele ouvia em silêncio, né, ao longo do discurso ali do ancião, aceitando que talvez tivesse sido precipitado. Só que no íntimo ele reconhecia que deveria ter se preparado melhor antes da partida. A conversa começou a se alongar entre os conselhos ali e tal, e reclamações, até que por fim ela acabou. E o fardo da responsabilidade voltou a pesar. Só que também a determinação de seguir em frente voltou.
Então assim, o Moltar ele ainda não tinha conseguido decifrar o enigma deixado para trás, mas graças à disciplina das irmãs Elfu, as ordens do Tactol foram executadas fielmente. Por alguns instantes o rei pôde respirar em alívio. Tudo corria conforme planejado, então a conexão telepática foi encerrada e um breve suspiro começou a ecoar na solidão do deserto. Era chegada a hora de agir agora, cara. E diante disso tudo, do Tactol, mano, se estendia um cenário absurdo. Um parque infantil moldado como se fosse um inferno, sacou? Monstros despedaçados estavam ali no chão, membros retorcidos se espalhavam por todas as direções, sangue escorrendo em várias tonalidades de vermelho, verde, roxo. Era quase que impossível distinguir a forma original daquelas criaturas. E entre o resto desses caras calcinados ali, surgiram nomes esquecidos, cara. Barwin, Gazer, Devourer. Cara, naquele instante, o Tactol ele entendeu a origem dos horrores. Eles não pertenciam àquele mundo. Eram ecos distorcidos de um antigo RPG de mesa chamado Elemental World, que era a 4ª edição. Um jogo que ele mesmo tinha experimentado a sua versão online. Poucos conheciam esse segredo no Minogra, né? Apocalipse Minogra. Apenas Eraquino e o seu mestre do jogo, além dele próprio, tinham ciência da verdade. Até então o título foi mantido em sigilo, oculto até pelos mais próximos ali. Mas agora para o Tactol, as peças começaram a se encaixar. Ele conhecia as fraquezas daquelas entidades e sabia como enfrentar elas de novo. E com isso, ele retomou ali a sua marcha solitária, cantarolando uma melodia familiar que ressoava como se fosse um hino de guerra. A escuridão mais profunda, a saída do pesadelo mais negro, tudo isso já começou a envolver o Sagrado Império e dali mesmo o rei tinha decidido. Destruiria completamente a Santa Nação. Não com exércitos, não com legiões, mas botando o peito ali, irmão, botando a cara a tapa, ele vai destruir sozinho. E assim a gente finaliza mais um capítulozão aqui. Se vocês curtiram, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra poder acompanhar muito mais, porque essas guerras do Tactol, irmão, estão só começando. Eu tenho muito mais coisa pra falar com vocês aqui. Minogra é mais interessante do que a gente imagina, tá? A novel, o mangá são muito melhores do que só o anime, então eu espero que vocês queiram acompanhar muito mais. Se quiser, comenta aí, capricha em tudo, principalmente na descrição e no sininho ativado para poder receber as notificações e logo logo vir correndo pra gente trocar mais ideias sobre esse anime, beleza? Beijo no coração de vocês, aquele forte abraço, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!